Vamos lá. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas todos a esse nosso evento, que é a Semana Internacional de Arquitetura Bioclimática, né? Por que é esse nome, Arquitetura Bioclimática, e por que é internacional, né? A ideia do internacional é porque a gente está fazendo uma integração direta com Portugal, essa conexão. Então, estamos promovendo um evento no qual eu, Camila Amaro, estou aqui no Brasil, e a Amanda Goulart, que está também como colaboradora do evento, está lá em Lisboa, Portugal, e a gente trouxe palestrantes também de lá, e aproveitando já que estamos num evento online, fazer essa interação com diversos países, né? Então, a gente tem pessoas do Paraguai assistindo, Portugal, Peru e assim por diante, né? E a arquitetura bioclimática veio de um projeto que a gente já tem desde que as nossas pesquisas seguem não apenas e exclusivamente essa linha, né, essa área de pesquisa, que é o bioclimatismo na escala urbana e o bioclimatismo na escala arquitetônica, né? Mas já atuo na linha de conforto ambiental desde 2013, desde 2013 na graduação, a partir de 2018 também na pós-graduação e com uma empresa relacionada nesta área, nesse nicho de mercado, né? E é um conceito que ele vai desde uma fase de uma etapa mais simplificada, né, de estudos iniciais, até desdobramentos muito específicos, tanto é que trouxemos aqui pesquisas de doutorado, né, a Nelly está desenvolvendo doutorado, acredito que tem um pouquinho de bioclimatismo em doutorado também, né, a Cristiana já trabalha mais no mercado, na prática mesmo, então também atua um pouquinho com bioclimatismo, e a gente trouxe e a urbanista sustentável também. E a gente trouxe diversos assim, profissionais desde quarta-feira que atuam tanto na área da pesquisa como na parte mais prática, desenvolvimento de projetos, e que trazem essa linha, né, de pesquisa. Então, a ideia é trazer dicas, bibliografias, e para quem está também na área acadêmica, desenvolvendo mestrado, desenvolvendo um doutorado, um projeto de pesquisa nessa área, para que vocês discutam aqui conosco um pouquinho mais sobre o assunto, né? E, claro, fazer network, ter essa conexão com mais pessoas, né? Que é super importante para que a gente consiga também disseminar um pouco mais esse conteúdo, cada vez mais. Então, só me apresentando aqui, para quem ainda não me conhece, sou arquiteta urbanista, né? Já falei um pouquinho da minha atuação. O meu doutorado é em tecnologias ambientais, com foco em climatologia, né, na área de climatologia urbana, e em conforto térmico, tá? E, diante disso, eu trago aqui a fala, né? Vou passar a fala para a Amanda, para que ela se apresente e que possa apresentar as nossas convidadas de hoje. Ok. Então, eu sou a Amanda, sou arquiteta urbanista, sou mestre em urbanismo sustentável e desenvolvo pesquisas na área urbana de conforto térmico, né? Então, junto com a Camila, a gente resolveu promover essa semana, né, de arquitetura bioclimática, que é um meio da gente conseguir disseminar esse conhecimento, né, para que isso fique cada vez mais, que as pessoas fiquem mais interessadas nesse tema, e que é algo que a gente vem falando ao longo dessa semana, que é algo essencial, né, para um arquiteto ou para qualquer profissional da área, né, que envolve a arquitetura. A gente costuma falar, até no mestrado a gente dizia que a questão urbana, que o urbanismo é de todos, né? Então, a gente tem que pensar em todas as profissões que isso impacta, e são coisas que a gente está vendo muito na atualidade, né? Essa questão de vagas de calor que está acontecendo. Então, promover esse tipo de disseminação do conhecimento, de trocas de ideias, do que você está fazendo, qual que é a sua pesquisa, isso é muito interessante e eu acho que vai ser muito enriquecedor para vocês. Então, hoje nós trouxemos a professora Anibi Seles, ela é doutoranda em arquitetura na Universidade de Lisboa, ela é professora no curso de arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Amapá,
mestre em Arquitetura e Sustentabilidade pela Universidade Ricardo Palma Lima, no Peru. É especialista em reabilitação ambiental e sustentável pela UNB e tem experiência na área de conforto ambiental e possui pesquisas na área de simulação computacional do ambiente construído, conforto térmico urbano e planejamento urbano. E a Cristiana Castro, que é arquiteta, urbanista pela Universidade de Tiradentes, Aracaju, mestre em urbanismo sustentável e ordenamento do território, nós fomos colegas de curso, e atualmente ela atua no mercado de arquitetura em Portugal, e tem conhecimento sobre a área de formação de perito qualificado, questões de certificação energética em Portugal, e ela vai falar um pouco também desse processo, como ocorre aqui. Então, vou passar a palavra para a professora Camila, para falar com a Anneli, que acho que ela já tem uma pergunta sobre bioclimatismo urbano. Antes mesmo de eu começar, eu só vou dar mais uns informes gerais aqui para o pessoal, que eles sempre perguntam, né, de certificado e sobre a transmissão que está rolando no YouTube. Então, só sobre, rapidinho. Então, os certificados, eles ficarão disponíveis, tá? Para todo mundo que está fazendo, fez check-in. Na verdade, quando a gente fala, fez check-in aqui no Simpla, basta você ter acessado aqui com o seu acesso que foi enviado pelo seu e-mail, tá bom? Então, entrei pelo meu e-mail, aquele e-mail que você recebeu sobre a transmissão, você já está aqui participando conosco, então seu check-in já está ok, já foi realizado, você já vai receber o certificado de evento. Qualquer dúvida, pode encaminhar um e-mail para a gente, tá? A gente confere e, se for o caso, enviamos manualmente o certificado para você, tá bom? E pelo YouTube, a gente está com a transmissão ao vivo funcionando também, caso você tenha algum problema aqui, tá? E vai rolar uma lista de presença lá também, tá bom? Então, para a gente começar, só agradecer novamente a presença tanto da Anneli como da Cristiana, tá bom? E vou começar perguntando um pouquinho sobre bioclimatismo, e para a gente entender um pouquinho, Anneli, esse conceito na escala urbana, né? Então, eu sei que você já tem algumas pesquisas relacionadas à arborização urbana, que envolve, né, esses estudos. Então, se você quiser pegar esse gancho do bioclimatismo na escala urbana, para a gente dar um pontapé inicial aqui, e fique à vontade, tá bom? Para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto. Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite, né, para quem está em Lisboa, porque eu sempre também falo boa tarde ou boa noite, já estou acostumada a isso com meus orientadores lá em Lisboa. Também gostaria de agradecer tanto a professora Camila quanto a Amanda pelo convite e falar para elas sobre o evento, né, essa oportunidade que elas estão colocando aqui para vocês de disseminar conhecimento, de trocas, de redes. Isso é muito importante, então gostaria de parabenizá-las pela iniciativa, né, dessa semana de arquitetura bioclimática. Está sendo, assim, muito enriquecedor para mim também. Eu fui assistindo as palestras, as conversas anteriores, tanto com o professor Caio, com o Tiago, a de ontem também. Mas, enfim, parabéns, meninas, pela iniciativa. Eu vou falar um pouquinho, né, eu acho que inicialmente sobre o que é o conceito de arquitetura, né, bioclimática. Basicamente, a arquitetura bioclimática é aquela arquitetura que é adaptada ao clima para o conforto, né? Então, se a gente pensar em arquitetura bioclimática, a gente tem no conceito que ela é uma importante aliada. Então, basicamente, a arquitetura bioclimática, o que ela faz, né? Ela relaciona, né, essa relação entre o homem, o meio ambiente e o espaço construído. Então, ela tem essas três vertentes, assim, bem fortes, né? Que é a relação do meio ambiente, a parte da intervenção humana, que isso vai interferir na relação do espaço construído. Então, a gente só vai conseguir ter, seja edificações, ou seja também na parte urbana, se elas forem projetadas, se elas conseguirem serem construídas em localização com algumas variáveis, por exemplo, o clima é muito importante, né? O terreno, a própria vegetação também, né? A gente tem que entender o meio ambiente que existe. Outro ponto bem essencial, e que eu sempre comento,
para os meus alunos, que são aspectos muito positivos, é a gente entender a própria realidade local, né? Então, materiais locais, a questão da iluminação, quanto à questão da ventilação. Por exemplo, aqui em Macapá, então, as minhas pesquisas, né, estão sempre direcionadas aqui para Macapá. Eu não sou de Macapá, eu já morei em várias cidades, não sou daqui, mas eu tenho um enorme carinho pela Amazônia. Eu acho que aqui tem bastante coisa para entender em relação à parte da arquitetura bioclimática, do conforto ambiental, e não existem muitas pesquisas aqui na área. Então, as pessoas que vêm desenvolvendo, vêm trazendo bastantes dados, pesquisas, né, nessa vertente. Então, é muito importante em relação a isso. Eu desenvolvi uma pesquisa, como a Camila falou, na parte da arborização. Macapá, ela é uma cidade bem arborizada até um certo ponto, vamos dizer assim, né? A gente está na Amazônia, mas se você for procurar no Google e for ver imagens, você vai perceber que as espécies que a gente encontra aqui no meio urbano da cidade não são espécies adequadas à realidade que se devia empregar, né, no meio urbano. Então, por exemplo, até a gente sempre comenta com meus alunos, eles acabam rindo um pouco, em relação a essa pesquisa, que na parte urbana eu peguei basicamente uma via que é de alto fluxo de veículos, tem de alto pedestre também, mas a espécie que é presente é em relação às mangueiras, é uma árvore frutífera, que foi trazida pelos portugueses, ela não é uma árvore nativa da região. E eu acho que vocês conhecem mais ou menos como é o funcionamento de uma árvore frutífera, né? Então, os frutos, em uma certa época do ano, acabam caindo na via urbana, e isso interfere demais, demais, demais. Quando, por exemplo, tem um veículo que anda, né? Inclusive, um dia desses eu estava comentando com meus alunos, e ele falando, professora, você sabia que em Belém é uma cidade vizinha aqui de Macapá, que também está aqui na região norte do Brasil, e sabia que lá em Belém tem seguro contra mangueiras? Eu falei, nossa, eu não sabia. Assim, só te interrompendo, você viu o desdobramento que teve em Goiânia, também capital, que tem problema com uma espécie frutífera, que provoca muito acidente de trânsito, principalmente com motociclistas, né? Porque a pista também fica muito escorregadia. Então, eles tiveram que mudar o plano diretor, mudar o plano de arborização mesmo, municipal, devido a isso. Exatamente. Macapá, por ser uma cidade muito, assim, basicamente a gente não tem muitos edifícios. Então, em relação à ventilação, a gente não tem muito problema. Obviamente que estão surgindo novos empreendimentos, então a parte da verticalização é recente aqui na cidade, ela não tem, basicamente, vamos dizer assim, então Macapá basicamente é toda horizontal, e na parte da ventilação a gente não tem, mas a arborização aqui na cidade, basicamente toda, ela é frutífera. Então, quando a gente pensa em arborização, a gente tem que pensar na espécie, né? Se ela é perene, se ela não é perene, porque isso, querendo ou não, também interfere no sombreamento. E isso é importante levar em consideração qual espécie eu vou utilizar, né, naquele meio urbano para proporcionar sombreamento para aquelas pessoas que estão passando, né, que transitam por aquela via. E aqui em Macapá a gente percebe que há vamos dizer assim, que ela não é constante. Então, em certos períodos da via ela tem, outros não, e isso acaba ocasionando o que a gente fala, né, de desconforto térmico também, porque aqui nós estamos na linha do Equador, né, está na latitude zero, e basicamente a gente tem radiação o ano todo. E quando eu falo de arquitetura bioclimática, desde os conceitinhos que vêm lá desde a época colonial e vem surgindo a questão da salubridade, tem um artigo que eu não sei se vocês conhecem, meninos, mas eu sempre gosto de falar, que é o artigo Clave de Sol. Não sei se vocês já ouviram o artigo Clave de Sol, que é do professor Hugo Segawa. Ele conta basicamente toda a história do conforto ambiental, então desde aquela época, desde a época colonial,
até a arquitetura A moderna. gente já pode colocar aqui no chat o artigo, né? Ele é bem interessante, ele é bem Não sei- interessante. Não sei se ele tem acesso, será que o acesso dele é aberto? É aberto. É aberto? Ah, bacana. Então, a gente Artigo coloca. Clave de Sol, do professor Hugo Segawa. Inclusive, eu até tive algumas conversas com ele, porque, querendo ou não, ele dá parte da história da arquitetura, mas o conforto, para eu entender o conforto, querendo ou não, tem que entender também um pouco da história, né? Do edifício, da cidade, como é que funciona. E a arquitetura bioclimática, ela não é um conhecimento novo. Se a gente for perceber, ela foi aplicada muito antes. Então, a gente percebe que já lá, desde a arquitetura vernacular, né, há uma relação do homem com o meio ambiente, né, de se adaptar ao clima local, à realidade local. E hoje a gente começa a perceber, e basicamente é isso que eu estou pesquisando agora na tese de doutorado, essa retomada do bioclimatismo, né, com essas novas tecnologias, com a questão desses novos materiais, desses projetos que são integrados, né, na questão do bioclimatismo, da eficiência energética, dos sistemas passivos, também dos sistemas artificiais, né, que a gente fala. E a combinação dos dois, né? Porque em muitas cidades, como imagino que seja o caso de Macapá, a gente não vai conseguir usar apenas as estratégias passivas, né, o ano todo. Exatamente, a gente não consegue, né? Então, se a gente for ver um pouquinho da norma, que é a NBR 15.920, que fala do zoneamento bioclimático, a maior parte, né, do litoral do Brasil e região norte está na zona bioclimática 8. Então, ele fala que tem as estratégias passivas, mas complementando com a utilização de estratégias ativas, né, de estratégias artificiais, que seria um caso. Né? Então, a gente percebe que a arquitetura bioclimática, ela não é um conhecimento novo. Ela foi empregada anteriormente, por exemplo, no álcool indígena, na casa colonial, né, no empregamento... Nossa arquitetura vernacular, né? Exatamente, na utilização de venezianas, no empregamento de muxarabes. Então, a gente consegue perceber que isso não é um conhecimento novo. O Tiago, quando ele deu o bate-papo, ele falou uma frase muito importante que ele acabou mencionando a professora Doris, que projeto ele não tem que andar fora com o conforto, eles são aliados. Então, você sempre tem que juntar e sempre tem que andar com os dois. Eu sempre falo também aqui que eu acho que as pessoas vêm dando muitos sobrenomes à arquitetura, né? A arquitetura bioclimática, a arquitetura sustentável, vem tendo algumas vertentes aí, uma série de sobrenomes que no qual, pelo menos na minha opinião particular, devia ser simplesmente uma boa arquitetura. Sim, então, a arquitetura devia ser aliada ao clima sempre, né? É exatamente o que eu penso, Nelly. Eu acho que não deveria ter arquitetura com conforto, né? Arquitetura com conforto ambiental, arquitetura bioclimática, não, deveria ser apenas arquitetura. E é engraçado que você puxou esse assunto, que eu sempre faço uma ligação com o cinto de segurança de veículo, de automóvel, que eu acho, pelo menos para mim, faz sentido, né? Não sei se para vocês vai fazer. Mas a ideia é que quando o cinto de segurança surgiu como equipamento para o automóvel, ele era um artigo de luxo, ele não era obrigatório. Então, os primeiros automóveis não tinham, né, o cinto de segurança, depois surgiu esse complemento, né, para ser colocado no automóvel. Depois de certo tempo, né, existia um custo extra, era um artigo realmente de luxo. Depois de muito tempo, conseguimos, né, verificar também, a partir de pesquisa, que o número de acidentes diminuiu, a quantidade de acidentes graves diminuiu, devido à utilização de cinto de segurança, se tornou obrigatório, né? Então, eu sempre faço a comparação, que a arquitetura com conforto, com bioclimatismo, deveria ser obrigatório, né? Igual hoje é o cinto de segurança, né? Exatamente. E eu acho que tem que ser o papel do arquiteto entender que isso tem que andar junto, né? Entender a questão
do conforto ambiental, quais são as variáveis que interferem no conforto dos usuários, né, como a questão do entorno, quanto a questão da orientação, a questão da morfologia, os próprios materiais, isso é muito importante também, né, materiais de cobertura, parede. Exatamente, a envoltória, que é a pele do edifício, também é muito importante ter um cuidado. A questão das aberturas para a ventilação, quanto para a iluminação, fazer a proteção também, né? Não simplesmente pensar em uma abertura, mas também pensar na questão da proteção dessa abertura. Então, é importante, como arquiteto, eu acho que o artigo Claro de Sol traz muito isso. E o professor Bussegal, ele me fez uma pergunta assim, Anneli, vem cá, você acha que realmente existe conforto ambiental? Ele falou isso para mim, você acha que realmente existe conforto ambiental? Aí eu fiquei pensando, né, falei, meu Deus, foi um baque aí, porque é uma coisa bem relativa, né? Eu acho que cada cidade, cada pessoa, ela se adapta, né, a essa realidade local. Então se eu trazer uma pessoa do sul para o norte, você acha que ela vai... É muito relativo. A gente acaba tendo umas conversas com ele bem interessantes, e se vocês tiverem, obviamente, a oportunidade depois de ler, leiam. É bem legal. Ele fala... Eu já baixei o PDF aqui e já... Eu coloquei no chat. Coloquei no chat já. Também, já coloquei aqui. Ficou até duplicado aqui, que eu coloquei no chat. Mas é exatamente isso, né? O conforto ambiental, ele tem a parte objetiva e a parte subjetiva, né? Porque se o estudante de arquitetura, né, se o profissional já formado, se ele não consegue, né, discernir características de materiais, dados climáticos, as ferramentas que ele tem à disposição, isso é uma coisa muito objetiva. Porém, se ele também não tem a sensibilidade de interpretar as necessidades humanas, que entra o que você falou no início, né, e verificar quais são as adaptações fisiológicas, culturais, enfim, diversas outras questões ligadas ao funcionamento daquele edifício, ocupação, usuários, né? O que vai estar acontecendo ali naquele local. Então, por exemplo, a taxa de renovação de ar como que eu posso dizer, de um estádio, né, de um ginásio de esportes, vai ser muito diferente de uma sala de TV, que eu vou fazer em casa. E as duas estão na mesma cidade, né? Os dois na mesma cidade, os dois com o mesmo contexto climático. Então, eu tenho a parte objetiva, tenho a parte também de análise mais específica. Então, acho que dentro disso é importante a gente comentar mesmo que, igual o professor Caio falou muito sobre isso também, que o clima, ele é muito subjetivo, né? Então, a pessoa morou a vida inteira em Cuiabá, daí passou num concurso público em Curitiba. Ela não tem adaptação fisiológica para o frio, entre aspas, de Curitiba, né? Exato. Vai sofrer um pouco, né? Pois é, eu falei um pouco dessa parte, desse conceito mesmo, você me falou sobre bioclimatismo urbano, mas eu acho importante trazer esses conceitos, porque a gente não pode entender o edifício separadamente com o entorno. Então, é todo um conjunto, né? O edifício, tanto o entorno, e às vezes as pessoas acabam entendendo eles de forma separada. E, basicamente, particularmente na minha opinião, não. Então, a gente tem aí, eu sempre falo, e eu acho que a Júlia até da Qualiar, é sempre uma frase que ela comenta, e eu sempre fica na minha mente, né? Que um bom projeto, ele nasce direito. Então, tem umas... eu adoro essa frase também. Sim, é bem interessante. Eu sempre gosto quando ela menciona isso, porque ela acaba trazendo para nós, e ela sempre fala, né? Ela sempre recalca quatro variáveis. Que o primeiro, em relação ao clima local, que a gente tem que entender o clima para poder se adaptar, né? Que é essa parte que a gente traz da arquitetura bioclimática, e ela fala que essas variáveis, tanto do clima quanto essas condições humanas, a gente não acaba definindo o projeto, a gente tem que entender, obviamente, para garantir que as atividades que possam ser desenvolvidas sejam desenvolvidas de forma satisfatória. Então, ela fala que essas duas variáveis a gente não define em projeto, mas
nós, como arquitetos, podemos definir duas, que são bem importantes e que ela sempre comenta, em relação às características construtivas, né, que isso vai a decisões do arquiteto, do engenheiro, enfim, que vai poder potencializar ou não em relação ao conforto, ao desempenho, à eficiência energética, obviamente trazendo essa gama relacionada às soluções passivas, isso é muito importante, aliado também aos equipamentos, querendo ou não aqui, a própria professora Camila comentou, não é somente estratégias passivas, a gente tem que fazer com que haja a maior parte do tempo, mas aqui em Macapá é meio que complicado. Mas a gente também tem que fazer escolhas de equipamentos que sejam eficientes, né, que complementem a utilização dessas estratégias passivas. Eu acho que eu falei muito, não sei. Não, tá ótimo. Tranquilo. Eu acho que aqui o bate-papo é mais livre, né, Amanda? Sim. Mas eu acho que a gente pode passar a bola um pouquinho para a Cristiana Castro, né, nossa arquiteta convidada aqui também, e para ela falar um pouquinho dessa atuação no mercado de trabalho, né? Já que a gente está falando também de envoltória, de características de materiais, e falar um pouquinho também dessa questão da certificação energética de edifícios em Portugal, né? E, claro, trazer isso para cá para o Brasil, mas falar dessa sua experiência em Portugal e como que a gente atua, né, no mercado de trabalho, tendo em mente essas características que, por exemplo, a Anneli comentou aqui um pouco para a gente, né? Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Gostaria de agradecer a vocês por essa iniciativa. Meninas, estão de parabéns. Eu tive a oportunidade de acompanhar ontem, né? Acompanhei pelo YouTube, mas pronto, estão de parabéns. E vou falar um pouco sobre a experiência que eu tenho do lado prático, né? Eu estou em Portugal há 4 anos, mas eu sou formada em arquitetura desde 2002 e trabalhava na área, né, de arquitetura com projetos comerciais e residenciais na minha cidade. E mudei para Portugal para fazer um mestrado em urbanismo sustentável. E após o mestrado, eu entrei com a equivalência do meu curso, né, e comecei a trabalhar efetivamente como arquiteta. Então, comecei a me inteirar desse lado prático da arquitetura em Portugal. E uma das coisas que eu também busquei fazer foi um curso para perito qualificado. O que é que faz o perito qualificado? E a certificação energética dos edifícios. Na União Europeia, desde 2016, né, houve aprovação de um pacote que se chama Pacote de Energia Limpa. Esse pacote ele tem um roteiro que busca, até 2050, chegar à neutralidade carbônica. E os estudos apontam que 40% das emissões estão associadas às emissões do parque habitacional, que são emissões ou pelos equipamentos, né, para arrefecimento ou aquecimento, e aqui no caso entra de AQS, que é água quente sanitárias, de climatização e de ar-condicionado, e não só no parque habitacional, mas também no parque de comércio, serviços e indústrias. Então, essa meta da União Europeia, em busca dessa neutralidade carbônica, fez com que houvesse, no ano passado, a aprovação de mais um decreto-lei, e que começou a vigorar a partir de 1º de julho, que os edifícios novos, construídos novos, eles têm que atingir uma classe energética mínima, uma classificação mínima A. Ou seja, o que significa? Que são edifícios que vão exigir o mínimo possível de consumo. E como é que se promove esse consumo mínimo numa habitação, por exemplo? Que aqui em Portugal nós temos as estações bem definidas, né? Algumas regiões do Brasil, inverno e verão, fica ali, passa despercebido, mas aqui em Portugal não, nós temos as estações definidas. Então, inverno é inverno, a gente tem a necessidade de aquecimento,
E verão é verão, a gente tem a necessidade de arrefecimento, né? E atingir essas temperaturas que são consideradas de aquecimento e arrefecimento, que é 18 graus e 25 graus para o verão e 18 para o inverno. E com essa mudança de legislação, o que é que muda, né? Esse decreto-lei ele passa a ser mais exigente com a implantação desses sistemas técnicos, ou seja, tem que haver uma maior fiscalização desses sistemas técnicos de arrefecimento e aquecimento, e para esses edifícios que são novos, que é passível a certificação energética A, tem que se promover a instalação de sistemas técnicos que promovam o mínimo de consumo possível. E outra coisa que também que aperta com esse novo decreto é a questão dos requisitos que os edifícios têm que cumprir. Então, eles têm que ter necessidades quase nulas de energia. É onde eu acho que entra a arquitetura bioclimática. Como a Anneli estava falando, é impossível você ter alguns edifícios só com sistemas passivos, né? Só com os sistemas naturais. E a gente vai precisar de algum sistema técnico para arrefecimento. Mas quando você promove um edifício que está integrado no clima local, certo? E prepara esse edifício a nível de materiais, a nível de acabamentos, a nível de exposição solar, você vai diminuir, né, ao mínimo possível essa necessidade do consumo energético, através da implementação de ele estar bem situado no clima local, ele está bem enquadrado nas necessidades que o clima local vai exigir e aliado a sistemas técnicos de qualidade. Outras coisas que mudam também com esse novo decreto-lei é o quê? Agora é necessária avaliações periódicas e monitorização dos consumos energéticos dos edifícios. Ou seja, antigamente os certificados energéticos para um edifício habitacional ele tinha validade de 10 anos. Agora diminui para 5 em 5 anos. E esses sistemas técnicos, por exemplo, se você instalar um painel para aquecimento solar para água quente sanitárias, você tem que ter automaticamente uma empresa que vai dar manutenção nesse painel e que vai acompanhar e supervisionar se esse painel está tendo o rendimento que é suposto ter. Porque, às vezes, essa falta de manutenção, você começa também a ter perca do rendimento desses tipos de equipamentos. E por último, é prevista a instalação também de pontos de carregamento de veículos para veículos elétricos nos parques de estacionamento dos novos empreendimentos e novos condomínios. E esses números de carregamentos têm que ser proporcional à quantidade de habitações que vai ter, porque também se prevê há um médio espaço de tempo que na Europa já não sejam mais produzidos carros a combustíveis fósseis. Então, isso é um passo seguinte para se preparar para esse novo volume de carros elétricos que vem por aí. Pronto. Numa fase, o que eu penso a nível de projeto, né? Como o projeto está? Na minha opinião, eu acho que a pessoa, antes de comprar um lote, para começar uma construção do zero, eu acho que a primeira pessoa que ela tinha que consultar era um arquiteto. Por quê? Eu acho que isso tinha que ser uma consultoria fundamental, porque faz toda a diferença. Essa pessoa, eu tenho um lote A ou lote B, e as minhas expectativas para uma habitação são essas expectativas. Então, ali o cliente apresenta o programa. E quando o arquiteto tem esse conhecimento já, ele tem essa capacidade de poder fazer esse estudo, né? Daquele lote, em que zona ele está inserido, a nível de bioclimatismo, ele já traria para o cliente ali uma definição do que é mais viável e mais próximo dessa neutralidade. Não significa que num outro lote o arquiteto também não consiga fazer um bom projeto com bioclimatismo,
mas era uma consultoria para começar do zero. Entretanto, a gente sabe que isso não é a realidade atual. As pessoas compram um lote e aí cabe a nós profissionais começar esse estudo com o que a gente tem em mãos. O que é que eu ia te falar agora? Cris, deixa eu te interromper. Sim. Mas, assim, eu acredito que aqui em Portugal o que é legal é a questão da obrigatoriedade, né, da certificação. Pode falar um pouco sobre isso, a questão de aluguel de casa, se eu tenho uma casa para alugar, como que funciona, se eu for vender. Pronto. Em Portugal e na União Europeia, os certificados energéticos, eles são obrigatórios desde 2009. E a legislação já passou por sucessivas alterações, então 2009 foi a primeira versão, depois 2013, 2016 e agora 2021. 2020, na verdade. O decreto-lei ele foi aprovado em 2020 e começou a vigorar agora a partir de 1º de julho. Aqui em Portugal, se você tem um apartamento, e às vezes acontece, a pessoa vive naquele apartamento há 30 anos, antes dessa exigência de certificação energética, e ela resolve pôr à venda esse apartamento, ela não pode vender sem fazer a certificação energética. E aí, para isso, existem requisitos, né, e parâmetros de comparabilidade entre um apartamento novo e um apartamento que é já existente, na metodologia chamada o novo e o existente. Então, qualquer imóvel que foi construído anterior a 2013 é considerado existente. Então, ele vai ter uma classificação energética baseada nos parâmetros da legislação de 2013 para os existentes. Entretanto, para os novos, até a legislação anterior, ainda era possível a certificação, que aí, na verdade, para um projeto de arquitetura novo, não é um certificado energético, é feito um pré-certificado. Esse pré-certificado, ele vai apresentar um conjunto de soluções que fazem parte daquele projeto, né? E esse pré-certificado sai em uma pré-classe energética. Após a obra e antes da licença de utilização, que no caso do Brasil a gente chama a BITSE, esse pré-certificado, o técnico visita novamente a obra e ele vai ver se aquilo que estava no pré-certificado foi cumprido. E se realmente, após a obra, o que era suposto ser uma classificação energética B ou A, após a obra, se ele continua com essa mesma classificação. E só é emitida a licença de utilização, ou seja, só é emitido a BITS do imóvel após essa segunda verificação do certificado energético. Ou seja, existe um pré-certificado para se aprovar o projeto, não se aprova o projeto se já não tiver uma pré-certificação, e depois um certificado para... Desculpa de interromper, Cristiana, mas isso seria para eu poder começar a obra, né? Eu tenho... Exatamente. Quando eu apresento o projeto, eu já tenho que apresentar um pré-certificado. Então, o arquiteto, de certa forma, ele passa também a ser corresponsável pela especificação de alguns tipos de sistema. Normalmente, os sistemas eles são especificados pelos engenheiros que vão fazer as especialidades, ou seja, os projetos complementares de engenharia, de térmica, acústica, o de climatização, pronto. Essas pessoas que fazem os projetos complementares, eles são os responsáveis pela especificação desse sistema técnico. Entretanto, o arquiteto, ao projetar, ele também já trabalha o quê? Ele já tem que especificar os tipos de caixilharia ou esquadria no Brasil, né? Se é de PVC, se é com vidro duplo, se é com vidro refletor, se é com vidro anticondensação, porque aqui também, pronto, por conta do clima e do parque edificado antigo de Portugal, não tem uma preparação para o clima de Portugal,
A tendência no inverno é que as pessoas lacrem as casas para o frio não entrar. Então, fecha a janela, não abre janela, e não há essa renovação do ar. E o que que acontece? A temperatura de fora, por vezes, está mais alta do que a temperatura interior e gera condensação. Então, às vezes, casas antigas, a gente tem muito problema de umidade, e depois essa umidade vira mofo, e acaba por se tornar uma coisa insalubre. Então, hoje, com a mudança da legislação, uma das coisas que mudou nos projetos para construções novas, é obrigado agora a ter ventilação mecânica, ou seja, essa ventilação mecânica ela pode ser através de meios elétricos ou grelhas autorreguláveis. Essas grelhas, quando a pressão interior está maior do que a pressão exterior, ela tem um sistema que elas abrem para essa renovação do ar. Por quê? Para melhorar essa questão da salubridade no Isso é período de instalado inverno. em estruturas zenital, forro, cobertura, ou paredes também, parte alta de São parede? paredes, são grelhas de parede. Normalmente elas têm um tubo, né, que liga do exterior ao interior, esse tubo passa pela parede, e tem essa grelha que é autorregulável porque ela tem um limite de pressão. Então, quando essa pressão interior está mais alta, ela abre para poder entrar o ar novo. Ah, sim. E aí é Então, um efeito de ventilação cruzada, né? Que a gente ensina na sala exatamente, de conforto ambiental. exatamente. É pressão negativa, pressão positiva, e ela funciona. Ah, bacana. Exatamente. Muito legal. Antes isso não era obrigatório, né, Cris? Agora é que está Não. obrigatório. Agora está obrigatório para construções novas. É importante referir que a classificação energética com a classe A é só para projetos novos, ou seja, eu estou a terminar um projeto de uma moradia que vai ser submetido o pedido de licenciamento. Essa moradia já tem que cumprir com todos esses requisitos. Os projetos que foram submetidos para o licenciamento anterior a 1 de julho de 2021 ainda é a legislação antiga. Antiga. Que a classe energética para a legislação antiga, para um edifício novo, era admissível ainda a classe energética B+. Agora nós temos a A e A+. Isso, por exemplo, ele está, você fazendo uma crítica ou uma comparação. Isso vai estar casadinho com LEED, com Aqua, com outros selos BREEAM, né, de certificação, ou é uma coisa diferente que Portugal fez? Ou, por exemplo, se eu sigo essas instruções gerais aí de Lisboa, por exemplo, eu automaticamente poderia, né, se o meu cliente quiser, se a construtora quiser, eu poderia já ter ali digamos assim, um bom indicador de que eu conquistaria uma certificação também dessas outras, né, que a gente já vê no mercado, né? Os projetos submetidos nessa legislação anterior, eles podem ter uma classe energética até B-, mas o proprietário, o pré-certificado poderia sair até com B-. Entretanto, o proprietário pode, durante a obra, optar por sistemas técnicos, torneiras, chuveiros, esquadrias, a parte de castilharia, de uma gama maior, certo? E mais eficientes, e nada impede que na certificação final, certo? Ele tenha uma classe energética A. E às vezes isso acontece. Porque às vezes o cliente ele prefere fazer uma comparabilidade. Existe um termoacumulador, que é um depósito de água que aquece a água. E existe a bomba de calor. A bomba de calor ela tem um sistema que ela retira calor do exterior, né? E converte aquele calor para aquecer a água. Então, em termos de rendimento energético e de consumo final, a bomba de calor é, em média, 40% mais econômica do que um termoacumulador,
que é diretamente ligado na tomada e esquenta a água através de resistências. Então, às vezes, durante a obra, está especificado um termoacumulador, mas a pessoa que está executando a obra, de repente, pode apresentar para um acumulador, você vai gastar 300 euros, um calor você vai gastar 1.500. Um período de 2 anos, você precisa investir na sua conta de energia. E pronto. E as pessoas, às vezes, têm essa liberdade também de alterar esses sistemas e, no final da obra, atingir uma certificação energética maior. Melhor, né? No caso da legislação nova, ele pode até colocar um termoacumulador, que vai dar um consumo maior, ou seja, mas ele tem que compensar esse consumo do termoacumulador em outro sistema técnico para ele chegar no ar. Então, acaba sendo ali um funil, né? Está começando a apertar. Essas novas construções não têm muita margem mais para não escolher sistemas que sejam eficientes, sejam as torneiras de classificação A, os chuveiros, os sistemas de ar. A legislação tem apertado isso. E não sei se a Amanda quer fazer alguma pergunta, mas eu estava pensando em uma coisa aqui que eu acredito que a Anneli compartilha dessa minha dúvida, desse meu pensamento, que é até que ponto, né, todas essas características de etiquetagem, do que a gente fala de desempenho, né, de certificações, até que ponto é um conjunto de diretrizes que estaria diretamente conectado ao conforto em si ou não, né? Então, não sei se a Anneli também tem um pouquinho essa dúvida, assim, mas muitas vezes a gente fala de uma coisa como se fosse a outra, né? E não é bem assim. Não sei se a Anneli tem essa dúvida também. Sim, também tenho, assim, só para falar rapidamente, eu acho que para deixar assim a importância da tomada de decisões, né? Eu acho que o que a Cristiana acabou de falar, resumidamente, de como essa fase de projeto da edificação é muito importante, né? Então, se a gente for tomar decisões durante ou após, vai ser muito difícil melhorar essas condições de conforto ambiental, né? Então, essas falhas de execução no início, saber, né, é muito importante. Então, eu acho que, basicamente, resumindo, seria pensar, né, nessa fase do projeto da edificação. E eu compartilho da mesma dúvida da Camila, né? Então, seria assim, queria esclarecer também um pouquinho. Que assim, até que ponto, por exemplo, eu colocar, né, por exemplo, uma envoltória, né, que seriam paredes, cobertura, que garantem um mínimo de desempenho, né, não estou falando do nível superior de desempenho, mas que garantam o mínimo ali para passar na norma. Até que ponto isso é considerado mesmo confortável ou é apenas aceitável, né? E até que ponto a gente consegue ver esse conjunto de diretrizes se transformando mesmo na prática, no dia a dia, em sensações de conforto, de bem-estar para esses usuários, né? Então é muito bacana a gente ouvir isso de um profissional que é atuante na área e que, enfim, né, tá trabalhando com essa questão, né? Por exemplo, a própria norma, né, aqui, por exemplo, no Brasil, a NBR, ela traz desempenho mínimo. A própria norma diz, né, desempenho mínimo das edificações. É o mínimo. Então, você tem que, pelo menos, saber cumprir os requisitos mínimos que está colocado lá na norma. E que a Cristiana também falou é muito importante. Então, pelo menos o mínimo, você tem que saber. É obrigatório você entender. Né? Já para conseguir um desempenho superior, que estão colocando, né, a classificação, aí, obviamente, que você precisa fazer aí uma boa combinação de estratégias. Sim, quando a gente fala em classificação energética, principalmente, assim, aqui em Portugal, a classificação energética dos edifícios já é uma realidade. Quando a gente fala em classificação energética para o Brasil, a gente associa a consumo de energia.
Por quê? Porque no Brasil o que nós temos classificação energética são produtos que têm consumo de energia, eletrodomésticos, pronto, ar-condicionados, são sistemas técnicos que vai ter algum consumo. O que eu acho que a Camila me perguntou, se eu estou a entender bem, como é que essa classificação energética A representa conforto nessa habitação? Né? Conforto para os usuários, pronto. O que é que significa? Exatamente isso. Eu coloquei lá, segui todos os critérios, fiz todo o checklist que a norma está pedindo. Isso efetivamente garante o conforto, né? Ou são pré-requisitos assim de salubridade, de taxas, igual a gente falou aqui, né? Que podem estar gerando aí uma qualidade, né? Um melhor desempenho, porém que não garantam aquele conforto que a gente falou aqui mais no início, né? Mais abstrato, né? Então, você na prática, o que você acha, né? Se isso é uma realidade que consegue, né, acontecer, né? E a gente sente na pele aqui, né, Cris? Exatamente. Quando a gente fala da classificação energética, de ter uma casa a mais, significa que essa casa vai estar climatizada o suficiente no inverno para você não congelar e climatizada o suficiente no verão para você não morrer de calor. E associado a essa questão do conforto térmico, né, da climatização, da renovação de ar, que é uma questão salubre e é uma questão de saúde, né, e de conforto. Então, são duas vertentes. Você tem um conforto térmico, porque você tem sistemas técnicos que atingem temperaturas ideais para o clima em determinadas estações, e você tem associado a isso baixo consumo, que é a questão da neutralidade carbônica, que é o que a União Europeia está tentando buscar até 2050. Então, não é só uma questão econômica, não é só uma questão ambiental. Pronto, precisamos atingir a neutralidade carbônica por uma questão ambiental, mas é uma questão, sim, de conforto das habitações, de conforto térmico. Hoje, até alguns anos atrás, ainda se faziam janelas de alumínio com vidro simples. Hoje já não é mais permitido se produzir caixilharias com janelas de vidro simples. Tem que ser vidro duplo com caixa de ar. E já tem o vidro duplo com caixa de ar refletivo para as zonas mais quentes. Então, ele vai refletir o sol e diminuir essa incidência de sol. Tem o vidro com caixa de ar que é anticondensação. Aí vai para a questão salubre, vai para essa questão das umidades, do mofo nas habitações. Porque Amanda, eu acho que sabe bem o que eu estou falando. Eu já senti frio de chorar em Portugal, porque eu morava num apartamento muito antigo, e não bastava só ligar o aquecedor e ter 4 cobertas em cima de mim. Aquilo não funcionava, porque eu estava numa câmara frigorífica. Porque era uma construção antiga, né? Era uma construção antiga, não estava preparada não era preparada para essas temperaturas, e aí a gente tem que compensar essa edificação que não está preparada para aquele clima com sistemas técnicos. Então, é ligar um aquecedor a noite toda, e acaba se tornando desconfortável, porque aí o aquecedor também gera outros problemas. Também vai lá em cima. Tem a conta de energia. Não, e o problema, a Cris acho que vai concordar comigo, é que aqui a gente tem um calor, muito calor, tipo, agora essa época de verão é extremamente quente, e a gente tem um frio também que é bem, assim, não chega a ser um frio. Super rigoroso, mas é um frio bem frio, para quem é acostumado, né, com o Brasil. E até eu, que sou do Mato Grosso do Sul, que às vezes faz geada, chega a -3, vai para
temperaturas negativas, eu sinto muito frio, porque lá, quando no Mato Grosso do Sul, quando faz frio, faz aquele frio, mas é uma semana. Aqui são meses, e aquele frio e chuva, né? E aí, o que acontece? Você vai no inverno, você vai passar frio, e no calor você vai passar muito calor. Você vai passar muito frio, depois você vai passar muito calor. E tanto a conta de energia é para os dois, é para o ar-condicionado, é para um ventilador, ou é para um aquecedor. Então, a gente precisa mesmo desse isolamento, né? Dessa qualidade das esquadrias e tal. E eu acho que a Sim, e gente aí pode... Ah, desculpa. o que eu costumo dizer é que o clima de Portugal nós temos 8 e 80, é 8 graus no verão e 8 graus no inverno e 80 no verão. E é porque é um clima temperado, né? Considerado Sim. temperado, né? Então ele tem mais períodos até, eu imagino, de frio do que de calor, né? E eu acho que a gente está Eu acho que Portugal ainda é mais mais equilibrado do que equilibrado. outros países da Europa. Se você for para o Reino Unido mesmo, eu tenho uma colega que vive lá, ela diz, Cris, a gente aqui tem um mês de sol e 11 meses cinza. Aqui ainda é mais equilibrado, né? Sim. Pronto, e essa questão do projeto, eu acho que a gente não precisa adotar soluções técnicas caras. O que a gente tem que fazer são soluções que estar atento, né? E olhar para o nosso entorno, né? E ver o que aquele entorno tem para nos oferecer para poder ser esse primeiro promotor desse conforto. E quando o entorno, o clima local não é suficiente para promover esse conforto, lógico que a gente tem que tratar dos sistemas técnicos, e aí é onde entra essa preocupação do que compensa mais em termos de emissões e de rendimento, né? Sim, e é uma super dica que você deixa para o pessoal aqui, que eu acho que se assemelha um pouco ao que a Anneli falou também, que é desde a fase inicial a gente já se preocupar com o projeto e tentando resgatar esses conceitos de uma boa arquitetura, né? Então, eu gosto muito também de uma comparação que o Roberto Lambert faz no livro dele, Eficiência Energética na Arquitetura, na qual ele traz a tríplice vitruviana, que era o conceito de boa arquitetura, e ele insere mais um pezinho naquele tripé que era da boa arquitetura, né? Então, ele falava em função, então a arquitetura tem que cumprir a sua função, em estrutura, tem que parar em pé, né? A estética tem que ser bela, né? Afinal de contas, né? As pessoas querem algo atraente, e ele insere a questão da eficiência energética, né? Como um valor atual, contemporâneo, e analisando o nosso cenário de crises hídricas, energéticas, crise ambiental. Então, ele insere essa questão da eficiência energética para determinar o que seria uma boa arquitetura, né? Então, eu acho bem relevante tudo isso que a gente falou aqui hoje, que traz, resumidamente, esse fechamento, né? E a Anneli já falou uma dica, né, Anneli, de leitura, que a gente até colocou aqui no chat, que foi o artigo. Se você quiser deixar mais uma dica geral aqui para o pessoal, Anneli, ou fazer algum fechamento de acordo com isso que a gente falou aqui no final. E depois a gente pode também fazer mais alguma dica final com a Cristiana, né? Sim, sim. Só gostaria aqui de resumir um pouquinho, né, da importância dessas recomendações de boas práticas de projeto. Isso é muito importante, né? E eu venho trazendo ainda mais as soluções que eram trazidas lá desde a arquitetura vernacular, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com essas soluções, né? A gente vê, se vocês virem, por exemplo, o Centro Sebrae de Sustentabilidade, do professor Porto Carreiro. Ah, fantástico. Ele, basicamente, né, se inspirou na arquitetura indígena para trazer soluções, e né, uma edificação com etiquetagem. Então, vocês conseguem perceber que sempre essas soluções não é algo novo. A gente já consegue perceber desde antes, né? A gente consegue perceber isso anteriormente, como eu já tinha mencionado. E essa leitura que eu recomendei, que é o artigo Clave de Sol, eu acho que traz, né, para quem
as pessoas que se interessam, de entender. Ele fala muito da questão da inferioridade dos trópicos, né? Do clima quente com o clima frio, a questão da salubridade, os primeiros manuais de ventilação, os primeiros manuais de iluminação. E isso é muito importante a gente entender, né, de como era empregado anteriormente essas soluções, porque isso não é de agora. Então, por exemplo, aqui em Macapá, a gente tem, eu acredito que vocês já ouviram falar do arquiteto Oswaldo Bratic, né, da Vila Serra do Navio e Vila Amazonas. Então, ele é um arquiteto que era de São Paulo, veio aqui para Macapá, entendeu a realidade climática do local, de como as pessoas viviam, né, dos costumes locais, dos materiais locais, e ele trouxe aqui para a cidade, né, uma arquitetura que basicamente é adequada ao clima. Então, se você quiser, eu acho que é importante que todos nós tenhamos também um bom repertório arquitetônico. Isso é bom trazer aliado, né, projeto e conforto, como eu mencionei no início, e como o Tiago também falou a frase da professora Doris, conforto não anda sem projeto. E juntamente aqui com a professora Ana Karina, que ela não está presente, mas a gente sempre tenta trazer aqui na universidade que a disciplina de projeto arquitetônico quanto de conforto ambiental, elas andem junto aos alunos, né? Porque você não pode ver a teoria sem a prática. Isso é muito importante mesmo. Em relação a dicas de artigos, livros, o artigo que eu mencionei, o Claro de Sol, eu acho que livros, o Tiago acabou mencionando também, os livros da professora Marta Romero, eu acho que eles são essenciais para entender, do livro do professor Lambert em questão de desenhos, né, de uma fácil leitura, de compreensão, né, é bem legal para quem está na parte da academia, na graduação. As pessoas, querendo ou não, quando tem desenho, acabam se interessando mais, né? O livro tem desenho, acabam... tem um livro também, que eu não lembro o nome agora, mas é Construindo com os Povos, que é um livro antigo, mas ele traz bastante essas técnicas, né? Com os trópicos? Não, Construindo com os Povos. Ah. Eu não lembro agora o autor de cabeça, mas isso também ele traz uma abordagem bem interessante, né, para quem se interessa desde essas arquitetura vernacular. Será que é povos indígenas e tolerância construindo práticas? Não, não é esse. Não. É outro livro. Eu vou lembrar, e aí até o final eu digo para vocês, mas eu vou lembrar. Mas é Construindo com os Povos. E é isso, meninas. Eu acho que é importante, a gente falou, acho que de maneira geral, um pouco sobre o que é o conceito da arquitetura bioclimática, né? Minha conexão meio que caiu um instante, depois eu voltei, mas eu queria falar um pouquinho também, assim, resumidamente, em relação a essas normas de desempenho aqui no Brasil, né? No caso brasileiro, a Cristiana mencionou muito o caso lá de Portugal, mas eu ouvindo uma palestra do professor Lambert, ele sempre mencionou assim que as normas de desempenho aqui no Brasil, pelo menos, né, elas não foram feitas, elas nem garantem a obtenção do conforto, que basicamente eram para adequar as construções a um padrão mínimo desse desempenho. Ele fala que são até degraus, né, que a gente ainda está ali no primeiro degrau, ele fala exatamente isso. Exatamente, então ele fala que é uma diferenciação, né? Que conforto é uma situação individual nossa, né? Que é diferente, né? Em relação a esse desempenho, a esse padrão mínimo que é as edificações. E basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente eu também me coloco à disposição. Aqui nós temos um grupo que faz pesquisas na Amazônia em relação da parte da arquitetura bioclimática, de projetos, na parte de sustentabilidade. A gente teve uma primeira jornada lá no mês de maio, junho, inclusive a professora Camila foi convidada. Então, é um grupo de pesquisa novo, mas eu convido a todos aqui presentes que sigam, né, que é o Habitat Amazônia. Isso, construindo com o povo, com os pobres, isso, para os pobres, de razão. Exatamente, Amanda. Eu ia perguntar se era esse.
Exatamente, é um livro muito bom, ele é antigo, mas a gente acaba encontrando em sebos, né? Na estante virtual a gente acaba encontrando bastante. Mas gostaria de convidar vocês, né, que também dessem uma olhada no que a gente está pesquisando na página do Instagram do Habitat Amazônia, a gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a gente tenta trazer também, assim como a professora Camila, nessas discussões da parte da arquitetura bioclimática. Espero que em breve tenham mais também para convidar a Amanda, a Camila, né? E assim vai. E agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ter essa conversa, desse bate-papo, dessa troca. E me coloco à disposição de vocês sempre. Que seja frutífera, né? Que a gente continue tendo essa parceria. E quem sabe a gente consiga também colher frutos até mesmo dessa semana, né? Fazer um resumo de tudo que foi falado. Como que a gente pode dizer, compilar, né, uma coletânea aí de todas essas bibliografias que foram passadas, essas dicas, né, por vocês, seja sites, etiquetas, enfim, arquitetos que foram citados, livros, né? Então, tudo isso a gente compilar aqui e encaminhar para o pessoal, né, ao final da semana, no final deste evento, e que a gente possa também organizar aí futuras, quem sabe, publicações, parcerias e tudo mais, né? Com certeza, espero que sim. Bom, Cristiana, você fique à vontade, se quiser dar mais uma palavrinha final aqui, para a gente encerrar também. Pronto. A Anneli tem toda a razão quando diz que o que nós precisamos é repensar a arquitetura, na verdade, não é repensar, é pensar o passado, né? É pensar e voltar um pouco ao passado e ver tanta coisa que era feita com 1% da tecnologia que nós temos hoje a nosso favor, né? Em termos de tecnologia, de estudo, de ferramentas tecnológicas, programas que nos apoiam nesses estudos. E quando a gente volta para o passado, a gente vê que as pessoas tinham uma qualidade, né, na construção sem ter essas ferramentas. Então, quando a gente olha para esse passado, vê o feito lá e de repente começa a unir com essas ferramentas que nós temos hoje, eu acho que nós temos aí uma boa matéria para começar a construir, né, de uma forma nova, com uma metodologia antiga, por assim dizer. Pronto, e agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, e essa partilha de ideias, essa troca de ideias. Eu vou dar a indicação de um livro e vou mandar para a Amanda para ela botar no chat. É um livro que vocês podem acessar gratuitamente, que é da Brenda e Robert Vale, La Casa Autossuficiente. Então, é um livro que fala um pouco dessa construção voltada para essa eficiência energética, agora com técnicas de bioclimatismo, para se atingir uma eficiência energética através do bioclimatismo. E é um livro que se consegue acessar online de forma gratuita, e eu acho que vale a pena dar uma vista de olhos. É Brenda, a autora? Você falou? Eu vou mandar para você aqui, Amanda. Estou mandando aqui para você já o link, que é o link onde o pessoal pode acessar o livro. Ótimo, é a Brenda e Robert Vale. La Casa Autossuficiente. O livro está em espanhol, mas pronto, mas é uma leitura simples e tem muitas imagens. Fala de vegetação, cobertura, moinhos de vento. Tem muita coisa interessante. Bom, meninas, eu só tenho a agradecer. Eu achei que a gente começou lá, né, nos conceitos gerais, passamos por arborização urbana, escalas gerais, a gente passou por etiquetagem, chegamos em arquitetura vernacular, conseguimos resumir isso como uma boa arquitetura, algo primordial, né, que
aquilo que arquitetos urbanistas, projetistas em geral deveriam, né, seguir e pensar mais sobre todos esses critérios desde a fase 0 de projeto, né? Então, fiquei muito feliz porque foi muito fluido, de forma leve. Nós tivemos aí esse bate-papo e acredito que ficou bem didático também para quem estava assistindo. Então, fico bastante feliz aqui pela participação de vocês e quero agradecer novamente aos participantes e às nossas palestrantes de hoje, a Nelly Celes e Cristiana Castro, e falar para quem participou aqui ao vivo conosco, o certificado já será encaminhado para vocês já, tá bom? E é isso, muito obrigada, gente. Amanda, quer fazer mais um fechamento aí? Não, eu quero agradecer e relembrar que amanhã a gente tem um encontro comigo com a Camila, nós que vamos falar amanhã sobre todo esse resumo, vamos mostrar todos as indicações de leitura, né? Fazer um resumo mesmo de todas as palestras, os pontos que a gente achou mais importante. Um fechamento, né, Amanda? Isso. E amanhã a gente tem uma surpresa para vocês, né, Camila? Para quem ficar amanhã, a gente vai fazer uma surpresa. Por conta daquele problema que nós tivemos ontem com acesso e tal, aí a gente decidiu fazer essa surpresa amanhã para vocês, para quem for amanhã para a nossa live. E assim, até esqueci de perguntar. Tá cedo para vocês, gente? Para quem está aqui ao vivo, é cedo amanhã, 9 horas, horário de Brasília. Tá bom esse horário? A gente pode mudar, deixar 10 horas, não sei o que vocês acham. Ó, a Karen está perguntando da lista. Quem está aqui, Karen, ao vivo, já vai receber o certificado automático, tá bom? É só quem está lá no YouTube que precisa preencher a lista. Quem está aqui Vou já vai colocar de receber novo no automático YouTube. o certificado. Isso, a Karen já viu, ok. A tiver no Fátima YouTube, falou que o horário plano tá de bom. novo. Não sei o que vocês acham aí, se o horário tá bom. A Jennifer falou que tá bom também. Ok. Beleza, gente. Então, amanhã a gente faz esse fechamento com vocês, né? E falar um pouquinho dessa questão de qualidade de projeto, fazer um fechamento aqui da semana. Sim, e para quem está aqui em Portugal é 1h da tarde, tá? O horário. Fica às 9, horário de Brasília, e às 13, horário de Lisboa. Ok. Obrigada, então, meninas, Cristiana. Gente, muito obrigada às convidadas. Obrigada. Foi um enorme prazer. Boa noite, meninas. Boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Acho que o pessoal está agradecendo aqui, obrigada, muito enriquecedor. Ai, que bom que o pessoal gostou. O Vicente falou que para ele 10 horas seria melhor. A Adelaide falou, evento rico, interdisciplinar, temáticas importantes ao meu curso. Gratidão pela oportunidade de ouvi-las. Ai, que gostoso, né, Leide? Muito bom. Acho que é isso, o pessoal já está saindo, não deixaram mais nenhuma dúvida aqui, né? Todo mundo, te respondeu todo mundo, né? Dá uma conferidinha aí, Amanda, acho que está tudo ok, né? Vicente Santana falou das 10. Se quiserem, se o pessoal concordar, a gente pode fazer às 10. Eu acho que a maioria falou para deixar do jeito que estava. É? Respondeu, né? Dos que responderam, Ok. né? Vamos ver, tem mais novas mensagens. Evento ótimo, muito obrigada. Vou finalizar a nossa gravação, Amanda. Finalizar. Tá bem. Vou finalizar.